E aí pessoal, tudo tranquilo? Quem está falando aqui é o Emerson. Eu vou estar dando início aqui o trabalho do estágio supervisionado e prático de ensino fundamental 2. A minha tendência matemática, né, é a utilização de jogos na resolução de problemas. Mas eu vou estar utilizando, né, nesse trabalho em específico, a matemática no Minecraft. Beleza? E por que eu escolhi esse tema, pessoal? Então, o mundo, né, ele está se tornando a cada dia que passa mais digital e a pandemia veio acelerando ainda mais esse processo. E eu escolhi esse tema porque que aluno hoje em dia, né, não gosta de ficar horas e horas na frente do computador ou do videogame jogando e na sala de aula muitas vezes, né, por causa do tipo de metodologia tradicional que é abordada pelo professor, é cada vez mais comum, né, vermos alunos desinteressados dos assuntos estudados e com isso causa, né, elevados índices de evasão escolar, insucesso na escola, né, e consequentemente insucesso na vida social desses alunos. A gente utilizar jogos na resolução de problemas é uma ferramenta aliada, né, para instigar e motivacionar e gratificar os alunos na busca de conhecimentos diferente do que ocorre no modelo tradicional de ensino, em que a resolução de problemas é usada com o mesmo significado de um exercício, de a forma mecânica, simplesmente para verificação e memorização de algumas fórmulas. A utilização de jogos, né, na resolução de problemas, quando ela é bem desenvolvida por nós professores, ela constitui-se em um mecanismo fomentador de alunos autônomos e críticos, além de trazer diversão e entretenimento para os nossos alunos, né? A necessidade de proporcionar o ensino da matemática através da resolução de problemas busca o desenvolvimento do raciocínio interpretativo do aluno, visando o auxílio na convivência com esse mundo de interpretações. Na aprendizagem de matemática, né, a resolução de problemas como método de ensino é fundamental, pois coloca o aluno diante de questionamentos, possibilitando o exercício do raciocínio. Pensar por si próprio e não apenas reproduzir conhecimentos repassados, né? Transformando a empatia que várias pessoas têm pela disciplina em algo prazeroso, proveitoso e produtivo. A gente que é professor de matemática, várias vezes a gente já escutou, né, alunos falando que detestam matemática. Então a gente trazendo, né, utilizando jogos aí na resolução de problemas, a gente pode transformar essa falta de interesse na disciplina em um interesse muito grande que pode trazer vários benefícios aí para os alunos. E o que a resolução de problemas consiste? A gente considera, né, que um problema é toda situação que pode ser problematizada, tais como jogos em que se busca uma estratégia para vencer, qualquer tipo de atividade planejada, levantamento e seleção de informações, qualquer atividade que requeira uma atitude investigativa. Uma situação problematizada não se resolve simplesmente através de fórmulas ou aplicação de uma determinada regra. É necessário uma atitude de investigação mais profunda, onde a resposta encontrada não é mais importante do que o caminho percorrido para chegar até ela. Então, na resolução de problemas, como a metodologia de ensino, né, os conceitos e as técnicas operatórias são apresentados aos alunos fazendo uma relação entre a ideia matemática e o contexto. Então, a gente tem uma situação, problema, a gente vai estar passando para o aluno e o próprio aluno ele vai identificar com tudo que ele já teve até o momento de conhecimento, ele vai elaborar uma resolução para resolver essa atividade. A Maria Ignes Diniz, né, ela afirma que a resolução de problemas é um caminho para se ensinar matemática. E nessa perspectiva, por meio da resolução de problemas como um ponto de partida, né, é possível introduzir novos conceitos, fazer a conexão com outros ramos da matemática e iniciar novos conteúdos. Na resolução de problemas, a comunicação é essencial.
seja era oral, escrita ou através de desenhos. Isso possibilita ao professor observar as mudanças de atitudes e acompanhar o progresso do aluno, bem como interferir nas dificuldades encontradas, seja para o desenvolvimento das estratégias planejadas ou mesmo para entender determinados conceitos. A resolução de problemas no final da década de 80 ela começa a ter uma nova dimensão, depontando como metodologia de ensino. O Michael Osborne, em 1996, ele afirma que usar um problema como recurso para desenvolver e introduzir tópicos de matemática pode ser considerado uma metodologia muito importante que pode contribuir com o trabalho de nós professores. E o Jorge Poia, escreveu o seguinte: se o professor aparentemente aluno problemas que desafia a curiosidade, certamente vai despertar o interesse dos mesmos para resolvê-los. A satisfação gerada pela solução encontrada pode ativar um talento natural à matemática que poderá ser um instrumento profissional ou até mesmo a própria profissão do aluno. Isso significa dizer que ninguém pode saber o gosto de alguma coisa sem antes experimentar. Então, o que ele falou, que o aluno não pode falar que não gosta de matemática se ele nunca experimentou várias formas que a gente pode estar ensinando a matemática. E o Poe ainda fala que ressalva ainda que os problemas precisam estar adequados ao nível dos alunos, isto é, nem tão difícil para que não desanimem pelas dificuldades e nem tão fácil para que não percam interesse por julgarem fácil demais. E esse nível dos problemas, a gente só vai saber ao longo do que a gente tem contato com as turmas que a gente vai estar trabalhando realmente. Aí as principais características na resolução de problemas, eu trouxe algumas delas aqui. A primeira que é compreender o problema, E quem vai resolver um problema, ele primeiramente precisa entender o que se pede, através de uma leitura atenta ou até mais de uma, caso for necessário, interpretando corretamente para saber o que se pretende calcular ou o que a gente precisa resolver. São partes importantes de um problema, a incógnita, os dados fornecidos pelo problema e a condição que deve ser satisfeita relacionando esses dados conforme a condição estabelecida no enunciado. Então tem que estar tudo detalhado, pessoal? O que a gente precisa, os dados que a gente tem que colocar, isso não deixando o problema muito fácil, como foi falado anteriormente, para os alunos não ficarem desanimados por julgarem um exercício muito tranquilo. E também nem muito difícil, para os alunos não sentirem tanta dificuldade e largarem o problema de mão. A elaboração de um plano, que depois de interpretar o problema é preciso escolher uma estratégia de ação que pode variar muito dependendo da natureza do problema. Isso pode iniciar com o esboço de uma figura geométrica, com um gráfico, uma tabela ou um diagrama. Fazer uso de uma fórmula, tentativa e erro sistemática, entre outros. Depois que a gente elaborou o plano que a gente vai traçar, a gente tem que executar esse plano, E se o plano for bem elaborado, não fica tão difícil de resolver o problema. Se a gente seguir passo a passo o que foi planejado, efetuando todos os cálculos, executando todas as estratégias que a gente elaborou, a gente pode haver maneiras diferentes de resolver o mesmo problema. Isso aí os alunos vão ver ao longo do que a gente vai estar repassando para eles, Numa turma mesmo, a gente pode ter várias maneiras de resolver um problema e alunos diferentes encontrarem várias resoluções. O importante é que a gente tem que acompanhar todos os passos que os alunos vão fazer, questionando cada passo. E a gente pode estar ajudando realmente os alunos caso eles sintam alguma dificuldade em algum desses passos. Mas a gente tem que deixar bem claro, que o aluno se sinta o idealizador e o realizador desse plano. Então a gente não pode ajudar ao ponto que o aluno pense que a gente deu a resposta realmente para o problema. E o último ponto que eu trouxe aqui é o retrospecto ou verificação,
Depois que os alunos encontrarem a solução, a gente tem que verificar as condições, se as condições do problema foram satisfeitas e se o resultado que foi encontrado no problema faz sentido. A gente pode questionar também sobre outras maneiras de resolver o mesmo problema, como também resolução de outros problemas correlatos usando a mesma estratégia. Então, pessoal, igual eu falei anteriormente, a gente pode ter resoluções diferentes que chegam no mesmo resultado de problemas, né? E a gente pode usar a mesma estratégia em um problema para um outro problema parecido, né? Então, entendemos que todas as etapas mencionadas, né, elas são muito importantes, mas se a primeira etapa não acontecer, nenhuma das outras poderá levar ao objetivo final, que é a resolução e entendimento do problema. Então, os alunos têm que fazer uma leitura bem feita, né, para conseguir capturar todas as informações contidas no enunciado do problema, investigar tudo o que o problema encerra. É muito mais se a gente tiver, né, que o aluno entender bem o problema, né, a gente tem mais do que meio caminho andado para chegar na resolução. Se o aluno não conseguir entender o que o enunciado está pedindo, muito provavelmente ou ele não vai conseguir resolver o problema, ou ele vai chegar numa resolução que não é a correta para um determinado problema. E é nosso papel, né, como professor de matemática, propiciar as condições necessárias para os alunos, através de problemas bem formulados, né? Conforme o nível de compreensão dos alunos, a gente pode ir adequando os problemas para que os mesmos possam fazer uma leitura bem interpretativa. E cabe ainda a gente, professor, acompanhar e questionar o aluno para saber se houve um entendimento, auxiliá-lo quando apresentar alguma dificuldade. Lembrando que a gente, para não dar a resposta para o aluno, e sim instigá-lo a descobrir o caminho correto. Para o Luiz Roberto Dante, né, primeiramente é necessário distinguir um problema de um exercício. Segundo ele, o exercício serve apenas para treinar uma habilidade em praticar determinados processos algorítmicos, e o problema é descrito como uma situação onde não se sabe de antemão por qual meio que se chega na solução, não existindo nenhum algoritmo que possa previamente considerar um caminho. Então, ele fala que a gente tem que realmente usar problemas que não tenham uma fórmula exata para chegar, e sim um caminho pelo qual o aluno tem que percorrer para chegar no resultado. Eu trazendo os jogos, né, para o ensino agora, associando as duas partes, né, além de trazer a parte dos jogos junto com a resolução do problema, além de ser um objetivo sociocultural em matemática, o jogo é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos. Supõe fazer sem obrigação externa imposta. Tipo assim, o aluno vai jogar, vai entender o conteúdo, vai aprender, mas não é uma coisa, não é como se fosse um para casa para o aluno, um dever de casa ou até mesmo uma prova. Embora que demanda exigências e normas e controle, mas no jogo, mediante articulação entre o conhecimento e o imaginado, desenvolve-se o autoconhecimento de até onde pode chegar e o conhecimento dos outros. O que se pode esperar, em que circunstância pode esperar. Para crianças e adolescentes, os jogos são as ações que elas repetem sistematicamente, mas que possuem um sentido funcional, os jogos de exercício. Isto é, são fontes de significados e, portanto, possibilitam compreensão, geram satisfação, formam hábitos que se estruturam no sistema, e essa repetição funcional também deve estar presente na atividade escolar, pois é importante no sentido de ajudar a criança e adolescente a perceber regularidades. Por meio dos jogos, né, as crianças e adolescentes não apenas vivenciam situações que se repetem, mas aprendem a ligar com símbolos e a pensar por analogia. O significado das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criar essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de convenções,
capacitando-se para se submeterem às regras e dar explicações. Além disso, passam a compreender e utilizar conversões e regras que serão empregadas no processo de ensino e aprendizagem. Essa conversão favorece a interação no mundo social bastante complexo e proporciona as primeiras aproximações com futuras teorizações. Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo nós professores analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. No meu trabalho específico, eu vou utilizar o Minecraft no ensino da matemática e na resolução de problemas. O Minecraft, pessoal, é um jogo digital do tipo sandbox, ou seja, é um jogo de mundo aberto, onde o jogador possui certa liberdade para conduzir os caminhos a seguir para construir e modificá-lo. Ele estimula a criatividade por meio de construções, criações com cubos texturizados em um mundo tridimensional. E logo no início do jogo, o jogador é inserido em um mundo virtual composto por mais de 30 biomas, com características diferentes entre eles e que se assemelham bastante ao nosso mundo real. Eu trouxe aqui para exemplificar o Stone Block 2.0, que é uma versão do jogo que consiste em uma caverna de pedra. E essas pedras são em blocos onde tem um formato de um cubo, na qual o jogador se encontra preso e sem recurso algum. A ideia é sobreviver, conseguir recursos utilizando a progressão que o modpack permite utilizar. O que é o modpack, pessoal? É um conjunto de alterações realizadas na programação do Minecraft com o intuito de transformar o jogo, tornando a jogabilidade mais fácil ou mais difícil. Aí dessa forma, para que o jogador progrida de forma rápida, consciente e segura, é necessário e recomendado que os mesmos realizem cálculos matemáticos que vão desde operações básicas, como soma e subtração, multiplicação e divisão, até cálculos mais complexos, como porcentagem, probabilidade e equações exponenciais. Eu trouxe aqui uma árvore de missão que fica dentro do jogo. E nessa árvore de missão, onde cada missãozinha dessa aí está interligada uma na outra. E o jogador, para evoluir dentro da caverna, ele tem que concluir todas as missões. E cada missãozinha dessa é um desafio. Que na grande maioria desses desafios ele tem que utilizar recursos matemáticos para fazer o cálculo do que ele tem que fazer dentro da caverna para construir determinada coisa e ele progredir dentro do jogo. E se caso ele não faça esses cálculos matemáticos, essas contas, ele vai às vezes ele vai gastar recursos que ele não poderia gastar. Ele vai ter que adquirir esses recursos de alguma outra maneira, onde pode deixar o conteúdo dele dentro do jogo um pouco mais difícil, mais demorado. Entendeu? É muito difícil eu exemplificar fora do mundo virtual do jogo. Aí eu vou deixar esse link abaixo, vou deixar na descrição do vídeo, de como funciona e como que a gente pode utilizar a matemática no Minecraft para agilizar o nosso progresso dentro do jogo. Beleza, pessoal? Aqui estão as minhas referências e o meu trabalho finaliza por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.